Salve, galera. Eu sou o Gil, Pastor Gil. Hoje eu quero reagir a um vídeo aqui. E como é tudo meio improvisado, não preparei muito o ambiente. Vou colocar meu fone de ouvido aqui. E eu quero falar um pouquinho a respeito de hábitos ou de vícios. Mas o vídeo que nós vamos ver é os perigos da pornografia. E já de antemão eu te aviso assim, tem palavras, tá, que não é para criança, então se você tem menos aí de tal idade aí, não permaneça, tá? E você que vai ficar, não se escandalize também com o teor da mensagem, da palavra que você vai escutar. Eu vou colocar aqui para a gente poder ir reagindo, e conforme eu vou falando... Essa atividade de trabalho de vocês deve ser, meu irmão, uma loucura. Porque Aqui é um vídeo do Flow, tá? E eles estão falando sobre os perigos da pornografia. Então, a gente vai reagindo aqui com eles, tá? Alguns cortes eu vou fazendo, algumas paradas, para poder trazer alguma coisa. E depois eu quero fazer aqui um link com alguma coisa que a gente possa refletir. Beleza? Vamos lá, então. 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça, cara. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou bastante, explodiu. E algumas coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Um fato que tem acontecido e constantemente a gente tem percebido isso, talvez após a pandemia, talvez esse tempo de pandemia tenha sido um gatilho, mas também pode ter sido um desenrolar de algo novo, uma forma nova de pensamento, muito sofrimento, muitas pessoas passando por grande dificuldade, né? As pessoas não estão conseguindo lidar com o seu emocional, tá? Então, isso é um fato bem interessante a ser atentado. Vamos lá. Não sei problema com pornografia. Se você me perguntasse 10 anos atrás se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em pornografia. É foda, velho. Que isso, cara? Punhetinha do mal. No banheiro aqui começa as brincadeiras, as falas, né? Mas eu queria que você atentasse para a mensagem. O que ele acabou de falar é muito sério, né? 10 anos atrás, o nível de pornografia era muito menor. E se dava por vários motivos. Um desses é que a comunicação não era tão rápida como é hoje. É fácil, né? A gente está aqui fazendo um react em cima de um vídeo. É fácil fazer aparecer aqui uma publicidade fazendo uma chamada para algo que vai remeter à pornografia, porque está escrito ali os perigos da pornografia. Então, isso é bem claro isso tem acontecido e acontecido muito, né? Então é um fato aí que os caras estão trazendo para se atentar. Hoje as coisas ficaram mais fáceis e também mais perigosas. Tinha punhetinha do mal, não associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque punheta sem pornografia você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não tá batendo punheta porque ele tá com tesão. Ele tá batendo punheta porque ele tá entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Aqui ele entra num assunto interessante. Ele vai começar a falar sobre os efeitos da pornografia, mas dos vícios na nossa cabeça, né? No nosso córtex. É como que a necessidade de produzir uma sensação para ir saciando aquela vontade ao ponto dela se acomodar e você ter que criar mais vontade para poder responder. Isso é o que acontece com o vício, né? E ele vai falar isso mais para frente. É o que acontece com o vício. Quando você é usuário de droga, mas você usa uma coisa leve, não sei o quê, a necessidade que o teu cérebro começa a querer produzir outras... receber mais informação a respeito daquele vício, daquela
aquela substância, ao ponto de você ficar dependente e não ter nem como mais se controlar, porque ele vai explicar isso. Imagina a sua cabeça é uma caixinha, né? E essa caixa está vazia, então você vai acomodando algumas coisas ali. A partir do momento que um compartimento está bem arrumado, ele vai para um outro. Então, a partir do momento que você tem um hábito, um vício, um roteiro na sua vida, ele acomoda, né? E depois você já não mais se preocupa com aquilo como uma novidade. Vamos supor, né? Para quem dirige carro, eu não dirijo, né? E aí pode ser isso aí, ó. Mas olha só, para quem dirige carro, no começo tudo é difícil, fica complicado, tem que lembrar de trocar marcha, tem que olhar o trânsito. Depois de um tempo, você está tão habituado que você já faz isso automático. Mas vamos deixar o cara falar, né? Senão eu fico falando. Pira, cara. Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. Psicologia vai falar de gatilhos, né? E é isso que ele está trazendo. São pistas que vão levar a gente a cometer uma coisa que às vezes a gente nem gosta, mas você acaba fazendo porque o seu cérebro está habituado àquilo, tá? O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício, ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular tempo, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia, tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Aquilo ali liga umas regiões no seu cérebro, no Instagram. Aquilo liga... Cara, isso é muito verdade, né? Porque é tão fácil você conseguir essa informação que essa informação vai desencadear um processo, né? Vamos tentar pensar pelo lado do positivo, né? No sentido de que você começa um hábito e esse hábito se torna corriqueiro em sua vida e aí você consegue habituar isso a você, né? Tem um livro que eu vou pegar para vocês, que é esse aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Olha lá. 49 dias de encontro com o Pai. São devocionais. Qual que é a ideia do autor? E eu quero fazer esse gancho aqui, porque a ideia de você repetir algo por 40 dias consecutivos se torna um hábito em sua vida natural, né? Então, para as coisas ruins também, né? Se você bebe todos os dias, você vai criar um hábito no seu cérebro, no seu corpo, que a bebida faz parte da sua vida, né? E isso vai gerar outras coisas. Então, cada coisa vai desencadeando, cada processo de repetição, ela acomoda uma informação e guarda essa informação como necessária, como sua, tá? Vamos lá. No Instagram. Liga uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisam saber esses nomes. ATV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo acumbente, numa regiãozinha chamada estriado ventral. Fica no protencéfalo basal. E lá, vocês não precisam saber desses nomes aí, cara. Mas é importante falar, meu. A galera que estuda... É o Technicase, né, cara? Eu estava falando do livro, e o livro é o seguinte, é a ideia de você praticar um estilo novo na sua vida, né? Então, vamos pegar aqui que você seja uma pessoa viciada em pornografia, que nem tá aí. Se você quer reverter esse quadro,
Existem várias formas. Uma delas é você fazer tratamento de saúde, buscar na medicina remédio, cura e tudo mais. Uma segunda coisa é você entender que isso lhe faz mal, ou que isso produz em você algum mal, e que você precisa reverter isso. E se a gente for falar de igreja, isso vai afetar a sua espiritualidade, vai afetar o seu comportamento como homem e mulher cristã. Porque nós aprendemos os nossos padrões, os nossos limites, né? Então, você precisa tomar alguma atitude em relação a isso. Ou você vai buscar saúde, e sempre tem que procurar a saúde, né? Porque às vezes, até não posso falar que bobeira, né? A saúde, ela é extremamente importante. E você precisa tomar também uma atitude, né? O que Paulo vai falar em Romanos 12, versículo 2, é que tudo que nós fazemos, nosso corpo, dormir, viver, acordar, não sei o que, é um culto racional a Deus. É algo pensado, né? E ele vai dizer lá que a gente tem uma mudança radical de dentro para fora, que é o metanoia. É uma coisa que acontece radicalmente dentro de você. Então, para você quebrar um vício, seja ele qual for, ou para você aprender um hábito, seja ele qual for, você precisa de uma repetição. O seu cérebro precisa entender que você quer fazer esse movimento. Agora, dependendo do vício, e aí nós estamos falando de afetar o cérebro, afetar o nosso corpo, a nossa vida, nós vamos chegar a um nível de não conseguirmos sair sozinho desse buraco. Então, somente com uma intervenção externa, né? Então, por exemplo, alguém que é viciado em cocaína, dificilmente ele vai conseguir um tratamento solo. Ele vai precisar de apoio, de clínica, né? E tantas outras doenças. Então, também para aprender, né? Às vezes a gente não consegue aprender o inglês fluentemente. Então, o que a gente faz? Vai para uma escola, batalha, busca, tudo mais. Então, a intervenção externa, ela não é ruim, ela é necessária, né? Mas você também pode fazer esse movimento de modificar os seus hábitos. E esse livro fala disso. Esse livro vai dizer sobre algumas devocionais, algumas atitudes que você precisa colocar em prática para você poder receber a mensagem, né? Você meditar naquela mensagem, você aplicar essa mensagem e você compartilhar. Isso se torna um hábito depois que você faz 40 dias. O autor vai dizer assim, ó, se colocarmos este material em prática durante 40 dias, no mínimo, desenvolvemos um estilo de vida pleno de adoração. Se praticarmos por 6 meses, começaremos a crescer na semelhança de Cristo. Se continuarmos a viver diligentemente esse estilo de vida durante anos, a glória de Deus será manifestada em nossa vida. Junta-se a mim e comece um estilo de vida que toca os céus e transforma as vidas. Esse é do pastor Ed Léo. Agora a gente volta para o vídeo, porque eu queria que você observasse essa questão técnica que ele está falando, tá? Eles vão usar palavras ali, como falei, né? Algumas vezes palavras ali que a gente não é acostumado a fazer, mas você pode absorver o que é bom, reter o que é bom, né? E jogar o que é fora, o que não presta fora. Então nós vamos continuar com o nosso... Vamos observar o vídeo. Tudo isso daí, depois gosta de pesquisar. E esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina, isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar pornografia e fazer aquilo. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular e vai acessar o celular, porque ele não tá querendo dar uma gozada, ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo accumbens. Cara, entendi. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo accumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. Isso é importante. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro. Aquela circuitaria envolvida pela punheta migra
Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai poder o estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria... É interessante, eles trazem um tema muito sério de uma forma muito leve e até mesmo com brincadeiras, né? Mas eu conheço muitas pessoas que são viciadas em pornografia, destroem os seus casamentos, destroem as suas vidas e não percebem, né? Então o cara tá tão pilhado, o cara tá achando que tá tão numa tranquilidade e ele tá destruindo a vida dele, né? Então, trazer esse tema aqui é importante pra gente, porque a gente vai olhar com um olhar bem sério sobre isso. Vamos lá. Começa a migrar, cara. Você vai estar escutando aí o meu cachorro latindo, não tem jeito de eu parar ele agora eu vou deixar, tá? E aí você começa a formar um processo de dependência, seu comportamento começa a precisar daquilo. E aí forma um vício. Que pira! E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Uhum. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né, ela vai... É o que eu tava falando, né? O cara vai chegar a um certo nível que ele não vai conseguir parar. Ele vai ter necessidade de fazer aquilo, tá? Cara, segura aí, eu vou dar um jeito de segurar meu cachorro. Ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não, é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção, que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara, desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não precisa... Eu pensei, caralho! Você não precisa da... Sacou o que eu falei lá no começo? Que a gente cria um hábito que se torna alguma coisa natural em nossa vida, é como falar inglês, né? Eu tenho uma experiência muito massa, que quando eu fui para os Estados Unidos, e no terceiro dia que eu estava lá, eu estava sonhando inglês, né? E aí eu via filme, já estava vendo sem legenda e tal, e é alguma coisa tão natural e tão rápido, né? Então, o vício e a prática de algo que repetitivo, vou falar mais do vício, mas assim, uma coisa repetitiva em sua vida, ela vai se tornar um hábito natural. E aí você, cara, nem vai perceber, que é o que ele tá falando aí do carro. Dirigir o carro e ir pra casa, nem percebeu que tá vindo pra casa. Imagina se bate. Atenção pra fazer Eu fico com medo, assim, às vezes, eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automaticaço. E isso que aconteceu no seu cérebro, acontece no mesmo lugar que os vícios. Isso. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper hábito. Isso é um hiper hábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. E o ambiente aciona. Isso é interessante porque o vício na nossa cabeça, tá? E aí falando de psicologia, de saúde mental mesmo, o vício, ele é um fato alimentado, então não é ruim para o cérebro. O cérebro entende aquilo como uma coisa que deve ser feito, né? O problema e ele vai falar sobre isso, mas a ideia aqui é que o cérebro recebe isso como um estímulo, um grande estímulo. Eu tenho estímulos constantes a respeito daquilo e faço. Putz, mato aquele estímulo. Imagina a vontade de comer, né? Talvez a obesidade venha daí também. Por quê? Porque a gente vai alimentando, e eu não estou nem com fome daquela fome, mas cada vez que eu como mais fome me dá, mais vontade de comer, e eu tenho que comer, e eu não consigo ficar sem o doce, eu não consigo ficar sem o meu cafezinho, né? Então eu acho que é isso aí que ele está falando. Mas eu te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente, né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. E eu imagino que existem técnicas, porque assim, isso é bom?
Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É Então caro. é muito caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas. gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônio. Quando o cara está falando que é muito caro, ele está dizendo o quanto importante é isso pro todo, tá? Então, é uma tomada de preço muito alta quando você enche esse espaço com algo que vai te destruir. E aí o vício. Então, se você coloca aí o vício e esse vício começa a fazer parte desse espaço que deveria ser alocado para uma outra coisa, é um preço muito alto que você está jogando fora e produzindo mal para sua vida, né? Neurônios, Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar total. Foco total. Isso! Foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, com o pé na direção. Tá. É mas- importante para a gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Deixa eu parar aqui até que a gente vai fazendo salvo o vídeo. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá ligado? Imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseiro que não é se dirigir. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo desses núcleos que ele falou, daí tem os outros núcleozinhos. No meio disso tudo, a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo então um cabo de guerra que começa a ficar mais forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, vamos... O que ele está querendo dizer aqui, dentro dessa conversa, é o seguinte. Imagina aquele elástico de amarrar dinheiro. Você vai enrolando ele em alguma coisa, ao ponto dele esgarçar, eu não sei se essa palavra é certa, mas ele estica tanto que ele passa do limite, ele quebra aquela carne dele, e aí ele perde essa elasticidade. Quando você faz com que o teu cérebro capte informações repetitivas para se alimentar de um estímulo, ele vai aumentando, ele vai tipo como se fosse inchando ao ponto dele perder a elasticidade que ele tem para poder fazer, ou seja, aquilo lá que era para ser somente uma coisa momentânea, só uma vez e nunca mais, se torna uma coisa que você não consegue mais voltar, o elástico ficou afrouxado, né? Vamos continuar. Um pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é... Cara, isso triste, é foda, velho. É sério, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. O cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, cara? É sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma epidemia. Os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma epidemia isso na daí, clínica, velho. Isso é
causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir Por pouquinho, favor, só para a galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal, que inibe o comportamento, e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador. Ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, o neurotransmissor que atua ali. A dopamina, ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow, ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Falando em metanfetamina, queria te indicar você assistir a série Breaking Bad, se você não assistiu. Amo aquela série. E ele vai trazer ali uma questão social muito forte, tá? Tem a ver com vício, tem a ver ali com oportunidades usadas de forma errada, tem a ver ali com esperança de vida. Cara, teologicamente, olha só, dá para você tirar de Breaking Bad várias e várias lições. Pastor, você que está me assistindo, cara, escuta lá assiste essa série, cara, toda a série. Mas é difícil, é complicado, tem palavrão, mas é difícil. Cara, vai lá, vale a pena, tá? A molecada tua, ela está antenada em coisas que muitas vezes nós não estamos. Eu queria continuar com vocês aqui, mas eu queria ler uma coisa aqui do livro aqui, que fala assim, ó, de acordo com os psicólogos, para que uma pessoa desenvolva um novo hábito, algo precisa ser praticado continuamente por pelo menos 40 dias. Depois disso, se torna um hábito. Então, meu amigo, se você quer mudar as coisas na sua vida, ou se você quer agregar um valor, ou se você quer deixar algum vício, alguma coisa, 40 dias, pelo menos, você tem que ficar limpo, né? Para poder conseguir. Ou senão, você precisa fazer uma imersão em 40 dias para que você consiga absorver e virar isso um hábito. Vamos continuar. Então, o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos. É isso. Você cada vez mais gasta essa elasticidade que eu falei, e ela já não vai mais servir para ter esse elástico que consegue prender. Ou seja, eu perco esse freio. Eu desgasto tanto isso entra tanto no automático da minha vida, que para eu poder virar isso de novo, eu tenho que trocar, né? É como uma peça estragada. Então, é o que ele está explicando aí. Menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então, basicamente, se eu tô entendendo, existem pessoas que são tão dependentes de pornografia quanto existem pessoas que são dependentes de maconha, por exemplo, drogas. Qualquer maconha, cocaína, exatamente. Dá para considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá para considerar o uso de cocaína um hábito. É isso. Quando qualquer coisa que lhe faça mal, né? E aí, qualquer coisa que lhe faça mal, ela se torna um hábito,
né? Se você pratica aquilo como uma coisa necessário. Então, tanto faz ser um litro de pinga, como uma masturbação, como uma pornografia, como uma droga. Claro que os efeitos podem ser diferentes, né? E serão diferentes. Agora, vício é vício, né? A Bíblia vai nos ensinar que pecado é pecado, né? Então, quando a gente quebra esse elástico, não importa se esse elástico é um elástico da cocaína, um elástico da moral, um elástico da droga, um elástico da mentira, do pecado, né? Aquele que você às vezes acha que ninguém está vendo, então tá bom, tá tudo bem, posso fazer, né? Ao ponto que você não consegue se controlar. Nós tivemos um caso agora, recente, que é do jogador de futebol Daniel Alves. Ele está preso lá na Espanha, porque ele estuprou uma menina, tudo leva a crer que ele estuprou uma menina num bar, dentro de um banheiro. Cara, para mim só me passa uma coisa na cabeça, esse cara é doente, né? Vamos lá. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor, vício, não vício, grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito, não existe esses nomes para nós, vício ou não. Uhum. A gente olha se aquele comportamento está sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara. Puta, essa do cara não conseguir trabalhar. Cara, eu já peguei pessoas que batem 10 punhetas por dia, velho. Não consegue trabalhar, não consegue. E tem mais de 12 anos. E tem mais de 12 anos. Tem 40. Que loucura. Cara, daí o cara não consegue trabalhar, não consegue se relacionar. O casamento vai pro saco. A autoestima dele vai lá embaixo. O cara entra em depressão, o cara fica mal, que nem o uso de outra droga. Que loucura. O seu humor começa a ser afetado. Isso deve ter sido potencializado nos últimos tempos, que o acesso ficou absurdo de fácil, né? Perfeito. Que loucura. Antes era a revistinha da Avon. Era aquilo que eu te falei antes, você ia da casa do teu primo pegar as revistas que ele tinha debaixo quando você era moleque, né? Aquela foto carregava devagar, assim, era 4 horas até carregar a foto. Eu sou da época das revistas mesmo, Uma revista que ficava toda grudada. Bom, aqui eles já vão caminhar ao final da conversa, não tem muito o que agregar, mas eu queria te desafiar a pensar que você pode ter uma intimidade com Deus trabalhada, né? E aqui eu não estou falando de ir à igreja, estou falando de você viver Deus, né? A intimidade, ela tem alguns níveis. Cada vez que a gente se aprofunda, cada vez que a gente estica o elástico, mais a gente consome. Então, seguindo a linha desse raciocínio que a gente reagiu aqui, eu queria te deixar 3 fases da intimidade. A primeira fase é uma fase da intimidade reativa. Eu estou lendo aqui no livro, diz assim: nessa fase começamos o processo de intimidade com o Pai, falando de modo geral. Uma pessoa terá uma reação àquilo que a afeta. As pessoas que passam pela vida superando os problemas da vida com a resposta correta são pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus e sabem como aplicar as suas circunstâncias. Então, aqui ele está dizendo sobre uma intimidade reativa a partir das circunstâncias, do que acontece. Uma outra coisa, né? Aí ele vai dizer, olhe para esses problemas, obstáculos, perseguições, tentações e todas as dificuldades da vida como meios de desenvolver a intimidade maior com o Pai. E depois ele vai falar sobre uma outra intimidade, aqui, a segunda fase da intimidade, que é uma intimidade ativa. E nessa fase nós nos comunicamos ativamente com Deus. Para esse propósito, você deve praticar continuamente, orar no Espírito Santo, para entrar na unidade com Deus. Separar um tempo para se comunicar com Deus onde desejar. Pratique
ativamente a comunhão com o Pai. Praticando essa fase ativa, você passará para o próximo nível de intimidade. Continue aumentando a sua capacidade de comunhão durante todo o dia, todas as vezes que pensar no Senhor. Meu cachorro está aqui enchendo a garrafinha para nos ajudar. Mas vamos lá. Então, a primeira é reativa, a segunda ela é uma intimidade ativa e a terceira ela é uma intimidade automática, que tem a ver com o que foi explicado aqui. A partir do tempo que eu pratico várias vezes a mesma coisa, se torna um hábito. Essa fase acontece automaticamente, quase que inconscientemente, porque você aprendeu a desenvolver o hábito de se comunicar com o Pai em todas e qualquer circunstâncias. Paulo experimentou essa fase quando escreveu: pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20. E aqui é essa ideia de que a gente tenha essa relação automática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se você chegou até o final, mas também essa reação sobre esse tema tão interessante e tão desafiador, que é a pornografia. Um link aqui com também algo bom para as nossas vidas, o livro, né? Hábitos bons, né? Aprender o inglês, praticar um exercício, tudo isso vai depender de esforço, né? Tanto para a gente poder deixar de fazer ou como para fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha me acompanhado até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, acione o sininho, convide outras pessoas para estar assistindo esse vídeo que vai ser muito bom. Vou tentar fazer outros, tá? Para poder publicar para a gente. Deus abençoe a sua vida e fique com Deus. Aquele beijo, um abraço. Até a próxima, que a gente vai se encontrar. É uma parada, meu. Daí você tinha uma revista que durava 2, 3 anos. Essa menina que eu conheço. Revista 2, 3 anos. Você tinha até que você gostava mais.